Boom! Uma explosão espacial épica deixou os cientistas de cabelo em pé quando a descobriram em fevereiro de 2020. Seu tamanho e força foram enormes, mesmo para os padrões cósmicos. Definimos nosso destino para um grupo de galáxias na constelação Girafa. Se nossos foguetes pudessem voar na velocidade da luz, que é tão rápida quanto a luz de uma lâmpada leva para chegar até seus olhos quando você a acende, na hora, levaria 2,6 bilhões de anos para chegar aonde essa explosão aconteceu no espaço. 2,6 bilhões de anos. Muita coisa aconteceu naquela época aqui na Terra. Por exemplo, os dinossauros nem existiam ainda. A vida naqueles primórdios consistia em apenas deixar o oceano e rumar para a Terra. Bem, estamos viajando mais rápido do que a velocidade da luz e chegamos ao nosso destino. O marco zero para uma explosão tão grande seria como 600 milhões de sóis explodindo simultaneamente. E, para começar, o nosso Sol é enorme. Pode comportar 1 milhão de terras dentro dele. Na verdade, 99,8% de tudo que constitui todo o nosso sistema solar é somente o Sol. O 0,2% restante inclui todos os planetas, luas, asteroides e outros corpos cósmicos aleatórios flutuando em torno da nossa estrela. E aqui está a grande surpresa. Essa explosão durou 100 milhões de anos. Isso é equivalente ao tempo desde o mundo digital de hoje, com smartphones e carros autônomos, até a era dos dinossauros. Então, o que desencadeou essa explosão espacial de proporções homéricas? Um buraco negro apenas. Esse monstro engoliu tantas substâncias que sufocou e ejetou um monte de feixes de plasma, que percorreram o espaço e formaram um deserto cósmico ao redor do local. Essa foi considerada a maior explosão do universo, mas mais cedo ou mais tarde todo o recorde é quebrado. Seguimos para outro aglomerado de galáxias. Ela foi apelidada de Ofiuco. Houve uma explosão 5 vezes mais forte do que a de Girafa nela. Ela foi tão grande que você poderia facilmente enfileirar 15 Via-Lácteas na sua área de explosão. Veja bem, nossa galáxia tem mais de 100 mil anos-luz de extensão e é o lar de 200 bilhões de estrelas. Uau! Essa foi a maior explosão espacial desde o Big Bang, que deu início a tudo há 13,8 bilhões de anos. Então, qual foi a origem dessa explosão? Para responder a isso, precisaremos de uma analogia simples. Assim como na Terra, o espaço tem suas próprias megacidades. As Nova Yorks e Tóquios do cosmos são enormes. Ok, a comparação nem é justa, mas eu tentei. Elas são oficialmente chamadas de superaglomerados de galáxias. No centro dos mais gigantescos, você encontrará um buraco negro supermassivo. No momento, os cientistas ainda não sabem muito sobre essa estrutura, mas a teoria diz que é basicamente um monte de coisas ou matéria que fica espremida em um ponto minúsculo que nem pode ser medido porque é infinitamente pequeno. Sim, coisas complicadas. Pense dessa forma. Seria como pegar a Terra inteira e comprimi-la até ficar do tamanho de um grão de arroz. Esse grão de arroz ainda pesaria o mesmo peso que o planeta. Todas as coisas seriam realmente espremidas juntas. Portanto, mais matéria é igual a mais gravidade. Ou seja, a atração de um buraco negro é inevitavelmente forte. Nem mesmo a luz pode passar por ele. Daí que vem a parte obscura de seu nome. O engraçado é que nem conseguimos vê-los. Os buracos negros não brilham nem refletem a luz, apenas a engolem como se fosse espaguete. Mas de volta ao espaço gigantesco, onde coisas explodem. Um buraco negro supermassivo explodiu em Ofiuco, o superaglomerado de galáxias. Esse monstro parou de atrair para dentro tudo ao seu redor como os buracos negros costumam fazer. Muito pelo contrário, ele começou a jogar coisas para fora. Um fluxo gigantesco de plasma rasgou o espaço quase na velocidade da luz e rompeu uma bolha de 1,5 milhão de anos-luz de diâmetro. A cada milésimo de segundo era como se 20 bilhões de megatoneladas de dinamite explodissem. Isso continuou sendo feito por 240 milhões de anos. Mas agora chamo sua atenção para o peso pesado da Via-Láctea. É a figura mais robusta da galáxia, um buraco negro supermassivo chamado Sagitário A. O peso desse gigantão é de 4 milhões de vezes o do Sol. E você vai gostar disso. Ele fica a apenas 25 mil anos-luz do nosso planeta. Em termos de espaço, é tipo o nosso vizinho, logo ali. 2 casas abaixo na rua. Espere, não se preocupe, não há necessidade de fazer as malas e se mudar.
nosso vizinho desistiu de seu velho negócio de atirar jatos quentes para o espaço. Mas em 2019, ele fez o coração dos astrônomos bater mais forte. Perto da estrela Sagitário A, eles perceberam um clarão 75 vezes maior do que o normal. As teorias: 1. O buraco engoliu parte de uma estrela que estava passando ali perto demais, infelizmente. Ou 2. Uma nuvem de gás colidiu com ele. Após um pico de atividade de 14 horas, a estrela Sagitário A finalmente se acalmou. Ufa! Mas no passado, essa gigante era bem esquentadinha e sabia como iluminar o espaço. 3,5 milhões de anos atrás, nossos ancestrais muito antigos, ou seja, eles ainda não eram tecnicamente humanos, já andavam pela África. Inocentemente, sem saber do cataclismo acontecendo lá longe no céu, acima deles. O evento foi algo como um farol que de repente se acendeu e disparou 2 feixes em forma de cone. A coisa toda foi desencadeada por uma nuvem de hidrogênio 100 mil vezes mais pesada que o Sol. Ela chegou muito perto e a estrela Sagitário A reagiu. Esses jatos de plasma cortaram espaço por 200 mil anos-luz e eles não pararam por mais 300 mil anos. Isso é um piscar de olhos na escala cósmica, mas os astrônomos ainda encontraram vestígios dessa explosão até hoje. As estrelas de nêutrons também sabem como soltar fogos de artifício flamejantes. Elas surgem depois que as estrelas gigantes ficam sem combustível e entram em colapso. Imagine o Sol inteiro ficando do tamanho de uma pequena cidade. Sim, isso torna as estrelas de nêutrons incrivelmente densas e pesadas. Uma colher de chá da sua matéria pesa cerca de 10 milhões de toneladas. Elas giram extremamente rápido. São centenas de rotações completas por segundo. E, para algumas delas, disparam feixes de energia dos polos, como um farol cósmico. Uma das estrelas de nêutrons mais interessantes está na constelação de Sagitário. Assim como os buracos negros, ela tem uma gravidade fortíssima e atrai toneladas de matéria. Tudo isso se acumula em um enorme disco giratório. Este, em particular, era alimentado por hidrogênio de uma estrela próxima, mas ele engoliu sua vizinha, absorvendo tanta matéria que começou a esquentar. O resultado: uma gigantesca bola de fogo lançada de sua superfície. Os astrônomos testemunharam isso no dia 20 de agosto de 2019. Eles viram um clarão de 20 segundos que iluminou o espaço. Foi a explosão mais brilhante que a NASA já viu. A estrela gastou mais energia com isso tudo do que o Sol produz em mais de uma semana. Mas claro, nada bate a maior explosão de todas. Aquela que trouxe vida a todo o nosso universo, de acordo com a teoria mais conhecida. Mas primeiro, vamos voltar um pouco na história. Os cientistas dizem que apenas 5% do universo são estrelas, planetas, asteroides, cometas, nuvens de poeira, você, eu, sua chinchila, toda a vida, basicamente todas as coisas que pode ver com seus próprios olhos. Então, o que podem ser os 95% restantes? As misteriosas e duvidosas energia escura e matéria escura. Falando no popular, elas são como o yin e o yang do espaço. A matéria escura faz as coisas se atraírem com a gravidade. Ela é a cola do nosso universo que mantém tudo junto. A energia escura trabalha de modo contrário. Faz as coisas se repelirem e se distanciarem mais. E por aí vai a teoria. E, estranhamente, a energia escura faz com que as coisas se distanciem mais, quanto mais distantes estiverem umas das outras. Os cientistas conseguem até mesmo ver isso. Quanto mais distante uma galáxia, mais rapidamente ela se afasta da Terra. Mas essas duas forças nem sempre estiveram por perto. Na verdade, cerca de 13,8 bilhões de anos atrás, não havia nada por perto. Tudo foi condensado em um minúsculo ponto que é infinitamente pequeno. Parece familiar? Sim, esse misterioso ponto de contração eterno também fica no centro dos buracos negros e é chamado de singularidade. É onde toda a nossa ciência e matemática sofisticadas colapsam. É a coisa mais intrigante que existe. Mas um dia, aquele ponto incrivelmente denso e quente começou a se expandir em todas as direções. E ele cresceu mais rápido do que a velocidade da luz, dobrando seu tamanho 100 vezes em uma fração de segundo. Se você quiser os detalhes, foi 1/100º de 1 bilionésimo de 1 trilionésimo de 1 trilionésimo de segundo. Sim, quanto mais tempo passa, mais rápido e maior ele fica. E tem se expandido desde então. Como soprar um balão que nunca estoura. Os cientistas chamaram essa expansão de Big Bang.